Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria do Senhor estejam com todos nós, principalmente neste momento de formação. Chegamos ao 20º vídeo da formação permanente e estamos refletindo e transmitindo o que é que eu entendo pela consagração ao Espírito Santo, parte por parte desta oração muito cheia de graça, de bênção. Chegamos àquele ponto em que nós pedimos, em que nós nos entregamos ao Espírito Santo. Colocamos ao dispor dele os dons mais preciosos que recebemos do Pai, a vida e a liberdade. Nós podemos dispor ao serviço dos irmãos, dos demais, coisas. Quando nós, por exemplo, nos apresentamos diante de alguém com um vestido novo, com um sapato novo, qualquer coisa assim, e alguém fala assim, nossa, que bonito. Muitas pessoas falam assim, disponha, não é assim? Disponha. Quer dizer, está ao seu dispor. Na hora que você me pedir, na hora que você quiser, isto ou aquilo, esta ou aquela coisa, estão ao dispor de vocês, ou ao seu dispor. Vejam, nós podemos e dispomos de coisas para os outros, mas nós precisamos fazer uma distinção. Há coisas e há coisas. Quanto menor é o valor monetário, quanto menor também é o valor afetivo, mais facilmente nós disponibilizamos as nossas coisas para o próximo. Quanto mais caro no sentido de dinheiro e quanto mais caro no sentido de querido, do afeto, é um determinado bem material, mais dificuldade nós temos para disponibilizá-los para o outro. Além disso, quando nós disponibilizamos, seja uma coisa preciosa, seja uma coisa comum, depende muito também a intensidade deste colocar à disposição, depende muito também do para quem nós estamos disponibilizando. Por isso, se eu vou disponibilizar alguma coisa para um colega, é uma coisa. Se eu vou disponibilizar para o chefe, a coisa já ganha um vulto maior. Quando nós rezamos, colocando à disposição do Espírito Santo a vida e a liberdade, nós não estamos oferecendo a Deus duas coisas. Nós estamos disponibilizando para o Senhor aquilo que de mais precioso nós temos, que sem o qual nós não seríamos quem nós somos, não seríamos gente, não teríamos o dom do ser concreto que cada um de nós é. Gostaria então de pensar um pouquinho com vocês o que a palavra de Deus fala a respeito desta oferta doação. Não é uma oferta de empréstimo. Olha, pode levar esse copo, mas traga de volta. Não se trata disso.
Trata-se de uma oferta que você coloca sobre o altar e deixa lá. Não fica toda hora buscando. Eu garimpei algumas palavras na Sagrada Escritura e me alegrei muito com o conteúdo maravilhoso, profundo, exigente, disto que nós falamos ao Espírito Santo. Praticar esta doação dos bens mais preciosos que nós possuímos, querer viver esta doação de nós mesmos ao Espírito Santo, corresponde plenamente à palavra de Deus. Então vamos à primeira palavra, que está no Evangelho de São Mateus. Começando do capítulo 10, o evangelista Mateus vai também dar um ensinamento sobre o capítulo. A partir do capítulo 10, Mateus fala sobre o sermão da missão. Capítulos 5, 6 e 7 é o sermão da montanha. A partir do 10º capítulo, Mateus coloca o sermão da missão, o sermão dos missionários. E eu, por acréscimo, o sermão direcionado para as nossas fraternidades. Seja a fraternidade laical missionária, seja a fraternidade clerical. No versículo 8 do capítulo 10, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Só que para eles fazerem isto, eles tinham que ser pessoas cheias de dons próprios para exercerem isto que Jesus mandou: curar os doentes, expulsar os demônios, ressuscitar mortos e purificar os leprosos. Eles precisavam do Espírito Santo. E certamente, como eles realizaram isto depois de Pentecostes, é porque eles receberam o Espírito Santo. E a regra de ouro que Jesus coloca é: recebestes de graça. De graça, dai. De graça, distribuí. Quando Jesus fala assim, é de graça que vocês evangelizam. Na nossa comunidade, na nossa fraternidade, ninguém tem o direito de cobrar o trabalho que faz. Porque eu estou na comunidade há tantos anos, é porque eu coordeno, porque eu prego, e lá na palavra de Deus está escrito que o operário merece o seu salário. Merece sim. Só que o salário que nós merecemos não é um bem material. O salário que nós merecemos por graça de Deus, em Jesus Cristo, é a alegria de evangelizar. É a alegria de servir. Eu não posso cobrar por um trabalho missionário, um trabalho evangelizador, um trabalho que serve para sustentar a palavra de Deus anunciada daqui e dali na nossa comunidade. Por isso, colocamos aqui o princípio que Jesus põe para nós, o princípio da disponibilidade gratuita, doação gratuita. Porque recebemos gratuitamente de Deus os dons mais preciosos, a vida e a liberdade. Estes dons que o Espírito derrama sobre nós e tantos outros para nos desincumbirmos bem da nossa missão, não estão à altura
desses dons da vida e da liberdade, mas são preciosos no cumprimento da nossa missão e recebemos de graça. Por isso, nós precisamos de graça pôr em prática, pôr à disposição dos outros o que recebemos. Mas no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 38, Jesus como que completa aquilo que Mateus registrou. De graça recebestes, de graça dai. Lucas aperta um pouco mais o parafuso quando ele diz: dai e dar-se-vos-á, isto é, não fique esperando você receber para você dar. Aquele que doa, aquele que dispensa os dons que recebeu de Deus a serviço dos outros, já tem nisso a sua recompensa. A alegria de pôr Deus nas mãos, Deus nos pés, Deus na boca, Deus no pensamento, Deus na intenção, Deus na pregação, Deus naquilo que você faz. Este vídeo foi gravado no dia 1º de outubro de 2015. Memória da nossa santa padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das nossas missões. Rezei muito pelas nossas missões, pelos nossos missionários. Que Deus abençoe muito vocês e que o coração ardente da nossa Santa Teresinha queime também no seu coração. Agora, São Lucas diz assim: se você der, você vai receber. Dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no colo, no regaço, uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos também vós. Esta palavra que Lucas registra no seu evangelho é programática para nós. Em que sentido? Não é doar por doar. Não é colocar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, de qualquer maneira. Mas é doar da maneira como nós refletimos na semana passada, no vídeo passado, consciente e livremente. Eu estou lúcida naquilo que eu quero disponibilizar para Deus. E faço isso com liberdade. Lucas vem e diz assim: olha, se você disponibiliza pouco, você vai receber em troca pouco. Se você disponibiliza muito, você vai receber muito. Coisas? Não, a si mesma. Então vamos traduzir isso numa linguagem assim bem fácil. Quanto mais uma pessoa se entrega, se doa, se põe nas mãos do Espírito Santo e diz para ele: disponha de mim como, quando e quanto quiserdes, mas de verdade, sentindo isso no coração, que é este mesmo o desejo que você quer, quanto maior for esse desejo de se entregar ao serviço pelo Espírito Santo, tanto mais esta medida da retribuição, não é material, não. Uma retribuição que alegra o coração de uma alegria que o mundo não conhece. Tanto maior quanto for a minha disponibilidade para o serviço. São Paulo, no final da sua vida,
começa a se despedir dos seus. E no versículo 20 de Atos, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma das páginas mais emotivas, mais emocionantes da Sagrada Escritura. É Paulo percebendo que a vida dele está chegando ao fim, que ele vai ser sacrificado. Então ele reúne aquela pequena comunidade e começa a se despedir. Qual é o discurso de Paulo? Vós mesmo sabeis. Estas mãos proveram as minhas necessidades e as necessidades dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. Nesse momento que eu falei com vocês agora, proclamei esta palavra em Atos 20, 34 e 35, é maior felicidade dar que receber, me veio um pensamento, que só pode ser do Espírito Santo. Deus é felicidade infinita. Ele é felicidade em si. Ele é a fonte da felicidade. Ele não tem felicidade. Deus não é feliz. Deus é a felicidade. Nós, não podemos sequer imaginar a felicidade de Deus em ação, doando para nós, colocando à nossa disposição a vida que recebemos das suas mãos e a liberdade. Deus fez isso com toda a felicidade. A linguagem humana fica muito pobre quando a gente quer falar muitas vezes das coisas de Deus. Mas vamos tentar acertar o máximo que nós possamos. É maior felicidade dar que receber. Quando nós somos, por exemplo, convidados a prestarmos um serviço à evangelização nas paróquias, nos grupos, gente, com que felicidade eu aceito. E vou. Limitada que eu estou agora por conta da minha saúde, estou precisando falar não posso, não devo. Mas Deus sabe com que coração apertado eu me nego aos convites que estão me fazendo agora. Portanto, o que eu posso oferecer a Deus? Eu não posso simplesmente dar um não para uma pessoa. Eu dou o não que eu preciso dar, mas ao mesmo tempo estendo a mão e falo, olha, isto eu não posso fazer, mas o que eu posso, eu vou fazer, que é rezar. Rezar. Pedir para os que estão podendo dizer sim. Rezar para que as pessoas a quem os convites vão chegar também digam sim. Então, não há situação em que eu simplesmente falo, não dá, não posso, não devo e não posso mais nada. Não, peraí. Alguma coisa nós podemos e certamente fazemos. É o que agrada a Deus. Quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, em 3 versículos 13 a 15, ele diz assim: não sabeis que os ministros do culto
vivem do culto e que os que servem ao altar participam do altar, assim também o Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. É aquilo que nós falamos há poucos minutos atrás. O operário merece o seu salário. Mas, como é que Paulo se colocou diante desta palavra? Olha que lindo! Que homem despojado de si, apaixonado pelo Evangelho e pela evangelização. Ele fala: eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Posso, não quero. Olha bem o uso da liberdade que esse homem faz. Eu posso ser gratificado materialmente até, posso ser gratificado materialmente por aqueles que recebem o anúncio do Evangelho? Sim, mas eu não quero. Nem escrevo isto para reclamar meus direitos. Eu preferiria morrer. Ele nem escreve o resto. Preferiria morrer a cobrar um retorno financeiro, afetivo, de gratidão. Não me devem nada. Pelo contrário, somos nós que devemos àqueles que nos chamam. Somos nós que devemos àqueles que se dispõem a escutar a palavra que sai da nossa boca. Ao serviço de portaria, de limpeza, ao serviço, o manto. Gente, toda quarta-feira, religiosamente, prepara com carinho maravilhoso a nossa feira. Os 2 eventos anuais. Que dedicação dessas mulheres. Estão colocando à disposição do Senhor os dons que receberam. E Paulo diz: eu preferiria morrer, mas ninguém me tirará este título de glória. Que título de glória é esse de que Paulo fala? O fato dele ser um servo do Evangelho que não se vale do Evangelho. Que não, o servo da comunidade que não se serve da comunidade. Mas vamos então agora esmiuçar um pouquinho o coração desta petição que fazemos ao Espírito Santo. Petição não, a disposição do nosso coração que declaramos ao Espírito Santo. Ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Então, gostaria agora de comentar com vocês a vida e depois a liberdade. O que é a vida? O que significa ter sido chamado à vida? Chamado ao ser. Ter sido tirado do nada pela vontade de Deus e recebido o dom de ser um ser vivo, racional, candidato e efetivamente transformado na habitação do Espírito Santo pelo batismo. Eu achei um texto, o Espírito Santo me colocou nas mãos um texto do Antigo Testamento preciosíssimo, muito pouco usado. Por ano a gente, e não em todos os anos da liturgia
da missa, nós usamos esse texto do segundo livro de Macabeus, capítulo 7. Trata-se daquela mãe dos rapazes, né? Chamados os irmãos Macabeus, que estavam diante dos algozes para serem todos eles trucidados, porque não aceitavam trair a fé que receberam dos seus pais na fé. Ela então, esta mãe, diante dos seus filhos, não implorou pela vida deles. Olha que interessante. Não pediu misericórdia. Não, pelo contrário. Ela é esta mulher forte de que a Bíblia fala. Uma mulher forte, quem a encontrará? A Bíblia é cheia de mulheres, de exemplos de mulheres fortes. Uma delas é a mãe dos Macabeus. Ao invés de interceder para que os filhos não fossem assassinados, ela exortava os seus filhos a serem fiéis até o fim, porque aquela situação passaria e mereceria para eles uma glória eterna. No discurso que ela faz para os seus, ela diz assim: eu ignoro como crescestes em meu seio, porque não fui eu quem vos deu nem a alma, nem a vida, e nem fui eu mesma quem ajuntou vossos membros. Que linda! É uma poesia isso daqui. Mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Queridos, prestem atenção nesta palavra, porque aqui já está em germe a ressurreição, a fé na ressurreição, mas ainda não da forma clara como o fato da ressurreição de Jesus. Mas aqui já está implícito isso. O Criador do mundo vos restituirá em sua misericórdia tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Eu quero me deter nessa palavrinha, fazer pouco caso de si mesmo. A nossa boca fala com uma facilidade tremenda, coisas maravilhosas para Deus. Senhor, vós sois meu Deus a qualquer preço. Vós sois o meu Senhor, vós sois o meu Rei. Olha, Senhor, eu estou totalmente entregue nas vossas mãos. Uma coisa fácil para você falar. Vai viver. Fazer pouco caso de nós mesmos. Quem não sabe fazer pouco caso de si, vai falar até o fim da vida. Coloco, dispõe, como que é? Ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que eu recebi do Pai, a vida e a liberdade. Vai falar até morrer. E talvez não viva nem 1/10 daquilo que fala. Por quê? Porque não consegue fazer pouco caso de si. Nós precisamos aprender com os santos. Este vídeo foi gravado no dia 1º de outubro de 2015, dia da memória de Santa Teresinha, uma religiosa carmelita, jovem, entrou para o Carmelo com 15 anos, morreu com 24. Gente, 7 anos.
O que nós podemos falar de Santa Teresinha? Como é que ela conseguiu corresponder à graça de Deus com tanta generosidade, com tanta disponibilidade à ação de Deus na sua vida? Fazendo pouco caso de si. Procurando não se colocar acima das necessidades de ninguém. Pelo contrário, ela precisava tanto da compreensão das suas irmãs e morreu tão incompreendida. Mas nunca cobrou isso delas. Por quê? Porque ela estava generosamente decidida, entregue à ação santificadora do Espírito Santo, que usava aquelas irmãs da comunidade de Teresinha, irmãs que não eram nada santa, mas que ela, a santinha, considerou instrumentos de Deus. E porque são instrumentos de Deus, eu as venero, eu as respeito, eu as coloco acima de mim. Ficou santa. Não podia dar outra coisa. Que bonito. Tá vendo? Eu não pensei isso quando eu preparei, mas agora está aqui. Então, voltando à mãe dos Macabeus, eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Você e eu, nós, viemos de um nada, de um caos inicial, como no início da criação. Sobre o que o Espírito Santo pairava, sobre aquele nada que a gente não tem como imaginar. Nós não temos noção do que é o nada. Sobre este nada, quando não havia ser nenhum a não ser o ser de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre aquele nada. Como pairava sobre o caos inicial. E deste nada, Deus chamou cada um de nós à vida. Quem estava lá neste ato da criação? Aquele que disse, eu sou a vida. A vida verdadeira, a vida eterna, a vida que não acaba. Eu sou a verdadeira, a vida verdadeira. A ressurreição e a vida. Como é que eu sei disso? Simples como a água. São Paulo fala, por ele, por Cristo, e para ele, por Cristo, para Cristo, todas as coisas foram criadas, as da terra e as do céu. Daí a preciosidade de termos sido criados por Deus, vindos ao ser querido por Deus. Deus poderia não nos ter criado. Você já pensou nisso? Eu poderia nunca ter existido. Se existo, é porque Deus quis. O Catecismo faz uma reflexão maravilhosa, no ponto 703. A palavra de Deus e o seu Espírito estão na origem do ser e da vida de todas as criaturas. O que está na origem do meu ser? A palavra de Deus, faça-se, e o Espírito de Deus. O salmista, no Salmo 34, ele diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, todo o seu exército. Está falando aqui dos anjos, que
Na Sagrada Escritura, muitas vezes, são colocados como o exército de Deus. Mas nós também somos exércitos de Deus. Pela palavra do Senhor eu fui feita. E pelo sopro da sua boca, pelo Espírito Santo, eu vim à vida. Daí, olha que coisa. Quando eu falo assim, eu coloco a minha vida à disposição de Deus. Ué, mas e quem que é a sua vida? Não é de Deus? O Criador da sua vida, da minha vida, não é Deus? Ele é o dono. Como é que você vai dar para Ele o que já é dele? Aí está o exercício da liberdade. Mas, peraí, eu vou chegar lá. É próprio, continua o catecismo, é próprio do Espírito Santo reinar, dominar, santificar e animar a criação. E eu sou criatura de Deus. Deus me deu um ser para ser templo do seu Espírito, lugar do seu reinado, para ser o objeto da santificação e para receber a todo momento ânimo, ânima, vida, movimento, porque Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. Pertence ao Espírito Santo o poder sobre a vida. Pertence a Ele o poder sobre a vida. E daí tem uma consequência. Porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele guarda a criação no Pai e no Filho. Nós somos guardados nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quer eu me entregue, quer eu não me entregue, quer eu me entregue, quer eu resista e não queira estar. Está. Porque Deus é o Criador. Me fez do nada, me trouxe do nada. No ponto seguinte, o 704, há uma frase maravilhosa de Santo Irineu. Ele diz assim: quanto ao homem, quanto ao ser humano, foi com suas próprias mãos. Quais são as mãos de Deus? Santo Irineu diz: o Filho e o Espírito Santo. Quanto ao homem, foi com as suas próprias mãos, isto é, com o Filho e com o Espírito Santo, que Deus moldou o ser humano, me moldou. E sobre a carne moldada, desenhou a sua própria forma, a sua fisionomia, de modo que, mesmo o que havia de ser visível, tivesse a forma divina, que é invisível. Então, ao nos olharmos e ao olhar o próximo, somos formas visíveis de Deus. Nossa Senhora, como nós temos que caprichar, né, gente? Para sermos cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Como? Olhando para Jesus. Como Jesus viveu, assim eu quero viver. Então, por princípio, a vida, esta que Deus me deu, não me pertence. Negar-me a colocar esta vida, que não é minha, mas é a de Deus, negar-me a dá-la, a colocar à disposição dos outros, é um pecado gravíssimo.
Jesus é que falou: quem poupa a sua vida vai perdê-la. Vai gastar com tanta coisa que vai minando, vai corroendo, vai destruindo este ser maravilhoso, criado à imagem e semelhança de Deus. Vocês se lembram que eu disse há poucos minutos atrás? Puxa, mas como que eu vou dar para Deus, eu vou devolver para Deus aquilo que Ele deu para mim? E vocês não sabem com que alegria Deus recebe isso. Todos nós, na nossa infância, vivenciamos bem o Natal. Quando éramos crianças e não tínhamos o dinheiro para comprar o presente para o papai e para a mamãe, no aniversário deles, né? No dia dos pais, no dia das mães, quem me dava o dinheiro para comprar? O presente que seria dado para o pai ou para a mãe? Eles. Eles me davam o dinheiro, eu comprava o presente e toda feliz da vida ia entregar o presente para o papai e para a mamãe. E eles recebiam com uma alegria estrondosa. Parecia que havíamos trabalhado, havíamos suado, ganhado o nosso dinheiro. Olha, lembraram de mim, meu filho e minha filha lembrou-se de mim. Não, foi com o dinheiro deles mesmo que nós comprávamos o presente para eles. Com que alegria a gente dava e com que alegria eles recebiam. Quando nós recebemos algo de Deus, estamos falando da vida, ganhamos de Deus o dom preciosíssimo da vida. E nós, deliberadamente, consciente e livremente, pegamos esta vida, né, este ser que age, que fala, que pensa, que anda, que caminha, que trabalha, que repousa, que adoece, mas que tem saúde também. Colocamos tudo isso e falamos: Pai, o que você me deu, eu quero, não é devolver para você, mas a minha vida vai ficar muito mais bem guardada na sua mão, no cofre do seu coração, do que na minha mão. Guarda para mim a minha vida, Senhor. Guarda a minha vida no seu coração. Eu quero que você possua, eu quero concordar, eu quero, não estou achando a palavra, mas eu quero que você, que é dono mesmo que eu não queira, exerça o seu senhorio da forma que você quer. Porque a minha vida não me pertence. A minha vida é sua. Isto é liberdade. O que é liberdade? Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi quando me ensinaram sobre a obediência foi sobre a relação que existe entre ser livre e obedecer. Obediência e liberdade. Quando nós fazemos votos, ou quando nós nos propomos a viver o carisma da nossa comunidade, a viver a obediência incondicional e amorosa, procuramos viver isso, alguém pode falar assim, mas obedecer é ficar na mão do outro. É assim. É ficar na mão do outro, com certeza, mas de uma forma consciente e livremente. Eu tomo a minha liberdade, aquela que Deus me deu. Você pode ser isso ou ser aquilo.
Você pode escolher ser isso ou ser aquilo. Você pode escolher obedecer ou não obedecer, ser dócil ou ser rebelde. Você pode escolher. Então eu vou escolher. Você me dá liberdade para ser tudo? Dou. Então, Senhor, eu pego essa liberdade e ponho na sua mão. Devolvo, dou para você de presente. Não quero eu conduzir a minha vida. Eu quero sempre aceitar a sua condução, as suas decisões sobre mim. Eu disponho da liberdade que me destes. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser da liberdade que me deste? Posso, pois eu pego esses 2 dons preciosíssimos e falo, Pai, se eu posso dispor como eu quero dispor entregando na sua mão. A liberdade, diz a igreja no catecismo, é o poder enraizado na razão. Por isso não somos burros, porque optamos por isso. Não somos deficientes mentais, nós não somos assim de QI baixo por termos optado por isso que eu acabei de falar. A liberdade é o poder enraizado na razão e na vontade, eu quero. É o poder de agir ou não agir, de fazer isto ou fazer aquilo, praticando assim, por si mesmo, ações deliberadas. Eu me delibero a colocar nas mãos de Deus os dons mais preciosos que eu recebi do Pai, a vida e a liberdade. Eu me decido a não ser mais dona do meu destino. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação. Em 2 sentidos. Eu cresço na verdade e cresço na bondade. Porque se eu estou nas mãos de Deus, e o maior mandamento que este Deus exige de mim é amarás. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão. Então, quando eu amo meu irmão, por causa de Deus, quando eu amo meu irmão com o amor com que eu sou amada por Deus, com que Deus me ama, então eu sou uma bem-aventurada, eu sou feliz, eu atinjo a perfeição da bem-aventurança. Então, maior ato de liberdade consiste em eu, tendo recebido essa liberdade, disponibilizá-la aos irmãos. Isto é, eu aceito perdê-la, perder minha liberdade de fazer, de optar por mim, quando eu opto pelo outro, por causa de Deus. Graças a Deus chegamos ao fim. E vamos então ao nosso compromisso da semana. Ai, que chique! Gente, não vai apagar isso não, tá? Nós estamos crescendo demais, Adilson. Ele põe lá para mim assim, bem um holofotinho. Antes ele põe você vê, né? Um isopor avisando. Faltam 5 minutos, faltam 10 minutos. Agora ele botou um luminoso. Que nessas coisas de ônibus, chique demais. Estamos crescendo, né, gente? Bom, então, primeiro compromisso. É uma semana em que nós vamos precisar prestar muita atenção no modo como vamos viver. No final de cada dia, quantas vezes você se lembrou de agradecer a Deus por esses 2 grandes dons do Pai? A sua vida
a sua liberdade. Agradecer ao Pai. Quantas vezes você se percebeu devolvendo esses dons ao Pai para que Ele disponha de você como, quando e quanto Ele quiser? Segundo, anotar, toma nota, de situações em que você foi colocado à prova quanto a poupar a própria vida ou doar a própria vida por causa de Deus. Quanto a escolher Deus ou escolher a si mesmo. Quem poupa a sua vida vai perdê-la. Quem doar a sua vida vai ganhá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.